que conhece a religião, que percebe a transformação, que conhece a religião. Na casa de João, na casa de João, na casa de João. Boa noite a todos. Nós que fazemos o grupo espírita Casa de João, Irmão Francisco, agradecemos a presença de todos nesta noite de festa, onde nós comemoramos não só o início das nossas atividades enquanto casa de oração, mas a descoberta de um novo rumo para as nossas próprias vidas. A doutrina espírita, ela tem que causar essa revolução em nós e nos transformar. E em nós que fazemos o grupo espírita Casa de Oração, ela causou. Esta casa que se inicia com o Evangelho no Lar, onde tínhamos como primeiro visitante a Estela, e depois trouxe o Robson no colo, e hoje é o nosso preceiro, que saímos da sala porque outros amigos começaram a chegar, viemos para a área e hoje estamos aqui. Nisto que já não é mais a nossa casa, já não é mais a casa do Tito, da Fran, da Ednir. É a casa de Jesus, é a casa onde nós acolhemos e fazemos o que nós pudermos fazer para diminuir a dor e o sofrimento dos nossos irmãos encarnados e desencarnados, e de trazer o conhecimento através do estudo, que é o nosso trabalho mais importante, seguido da evangelização e do esclarecimento através das palavras amigas, como hoje, em especial, de um grande amigo que a gente tem grande consideração e respeito, e admiramos muito o trabalho do nosso irmão, que irá falar para nós hoje, porque, como eu digo para ele não deixa dúvida em seu trabalho sobre a imortalidade e a comunicabilidade dos nossos irmãos que partem para a pátria espiritual antes de nós. A doutrina espírita é o consolador prometido. E não existe consolo maior do que saber que os nossos parentes amados continuam vivos, que nós podemos nos comunicar com eles, que eles continuam nos amando, que nós podemos continuar amando-os. Nesta festa que aqui hoje conta como principais atuantes vocês que compõem esta casa. Nós agradecemos a todos e a todas, encarnados e desencarnados, por compartilharem conosco o bem mais precioso de cada um de nós. O tempo que nós temos aqui na matéria para buscar o conhecimento e a transformação moral. Certa feita perguntaram ao Chico qual era a religião ideal. E ele disse: aquela que te faz bem, pura verdade. Não é a doutrina espírita que salva ninguém, não é a Igreja Católica que salva ninguém, não é as outras irmãs
que salva ninguém. Nós é que nos salvamos quando tomamos a decisão sincera de buscar a nossa transformação moral e nos tornarmos a cada dia pessoas melhores do que fomos no dia anterior. Muito obrigado a todos que estão aqui e vamos, numa prece, dar início à atividade. Nós hoje inauguramos a Biblioteca Espírita Leônidas Alves de Souza. Seu Léo. Seu Léo, como um pai para mim, me colocou dentro da doutrina espírita e me deu o alicerce. Esse alicerce que construiu em mim uma fé raciocinada, capaz de analisar cada fato baseado no conhecimento e ver em tudo que acontece a expressão de Deus através da justiça divina. No final, a gente, depois da palestra do nosso irmão, vai ali inaugurar a biblioteca simples, humilde, como ele é. Nosso mentor enquanto encarnado e um dos mentores desta casa, agora aqui desencarnado. É um prazer sentir a presença desse grande irmão, um pai para nós. Aqueles que quiserem fechar os olhos, apenas para buscar uma concentração maior, depois da prece, nosso irmão Nilton assume aqui. Bom Jesus, nesta noite, sentimos no coração a presença dos parentes, a presença daqueles que amamos, a presença da família espiritual, a presença de todos aqueles que nos acompanham nesta jornada em que buscamos a nossa evangelização. Agradecemos a Ti, Jesus, por tudo que passamos para estar aqui, por todas as dificuldades, por todos os problemas, por todas as impossibilidades que se tornaram possíveis. Só Tu nos trouxe e nos mantém nesse caminho que buscamos sempre ser justos, honestos, éticos e com a moral o mais alto possível. Agradecemos por esta noite maravilhosa. 20 anos depois, e continuamos aqui, como se fosse a primeira noite, com muita vontade de fazer muito mais. Muitas ideias, muitos projetos. E como disse o seu Léo, naquela mensagem, através da mediunidade do nosso querido senador Cid Carvalho, o que nós imaginamos pré-existe no mundo espiritual. Então todas aquelas ideias, todos os nossos projetos que sabemos, Jesus, que é Tu que coloca em nossas mentes através dos benfeitores espirituais, elas já existem. Resta-nos força, fé, dedicação, seriedade, compromisso e disciplina para torná-la realidade no mundo espiritual, no mundo material. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja. Meu irmão Nilton. Minhas irmãs, meus irmãos, possa Jesus ser o norte de nossas reflexões numa noite tão memorável em que os corações se irmanam em nome desta casa, oficina de trabalho, templo de amor e ao mesmo tempo escola de almas, se propondo à transformação de trabalhadores e frequentadores
de toda uma comunidade, acendendo uma luz na direção dos nossos horizontes, a fim de que possamos alcançar com novos passos uma nova realidade existencial sobre a face terrena. Deus é de fato um pedagogo. Ele nos enxerga a cada um por dentro. E ao perceber-nos, também é capaz de mensurar a nossa altura, o nosso status de conhecimento e de moralidade. Deus, ao nos ver por dentro, consegue perceber do indivíduo à coletividade toda uma perspectiva que lhe permite avaliar quais seriam dos seus emissários que ele enviaria à Terra para nos ensinar, para nos impulsionar, para nos estimular ao progresso de maneira efetiva. Em pelo menos 1 milênio antes de Cristo, um sacerdote druida de nome Allan Kardec teria a oportunidade de, na condição de representante maior do povo celta na antiga região gaulesa, teria a oportunidade de ouvir a voz dos espíritos através do vento nas folhagens dos carvalhos. Teria a oportunidade de testemunhar outros de seus pares, também sacerdotes druidas, magnetizarem os dolmens e os menires para que os doentes e os enfermos, deitados nessas pedras gigantescas, pudessem recobrar a sua saúde física e espiritual. Os druidas haviam enfeixado o seu conhecimento a respeito da reencarnação, da transmigração das almas, a respeito da multiplicidade dos mundos habitados, a respeito da ciência dos fluidos invisíveis e a respeito da lei de progresso que tudo arrasta. Eles teriam enfeixado esses conhecimentos profundos e secretos para a época em tríades. Todo conhecimento druídico, de acordo com as pesquisas de Eduardo Carvalho Monteiro, num livro memorável intitulado Allan Kardec, o Druida Reencarnado, e também através das pesquisas do célebre Hermínio Correia Miranda, já no mundo espiritual, todos os conhecimentos e princípios ou postulados druídicos foram encerrados em tríades, na compreensão de que tudo poderia ser compreendido na síntese trina. É curioso perceber que este mesmo Allan Kardec, antigo sacerdote druida, como também o gênio céltico, mais tarde reconhecido entre nós como Leon Denis ou Leon Denis, teriam voltado ao orbe terreno na mesma região, a região gaulesa, mais contemporaneamente conhecida como França. É interessante entender que o arcabouço do inconsciente destas duas almas acabaram trazendo consigo toda a metodologia de ensino e toda a epistemologia de conhecimento druídico, de modo que nós veremos o espiritismo ser defraudado na perspectiva do corpo, perispírito e espírito, filosofia, ciência, religião, Deus,
espírito e matéria, revelando esse processo pedagógico que os druidas do passado utilizavam para fins mnemônicos, como também para fins de plenitude da análise da natureza, da substância das coisas, da análise a respeito da criação, da análise a respeito de tudo que envolve o nosso mundo terreno e o mundo espiritual. Este homem, que nós conhecemos na condição de Allan Kardec, é na verdade o nome e o pseudônimo de Denisard Hippolyte Léon Rivaio, que nascera neste mesmo dia, 3 de outubro. Esta alma, sob o véu do esquecimento palingenésico, não tinha condições de avaliar e aquilatar qual seria a sua efetiva tarefa. De alguma forma, seguindo o curso divino, ele se deixou envolver pelo interesse na pedagogia, na didática, na epistemologia do conhecimento, na medida em que, aos 15 anos, ele já era capaz de substituir Henri Pestalozzi, o pedagogo suíço que, ao se debruçar sobre os estudos e alfarrábios de Rousseau, percebeu que o centro ou o epicentro do ensino e aprendizagem não era o mestre, não era o professor, era na verdade o próprio aluno. O processo de ensino e aprendizagem só seria efetivo se o aluno fosse o eixo norteador, se a realidade ou universo cognitivo, emocional, psicológico, existencial do aluno pudesse ser o ponto de sintonia com as matérias que viessem a reforçar nele ou acrescentar nele mais amplo conhecimento a respeito da natureza, do mundo, de Deus, do outro, na perspectiva sociológica, antropológica, na perspectiva da sua vivência, do contato com a realidade do seu entorno, com a realidade externa, bem como com a realidade interior. Muito cedo, Denisard Hippolyte Léon Rivaio notou que a sua tarefa era educacional, mas não de uma educação cuja instrução viesse a preencher apenas e tão somente os escaninhos mentais da criatura humana, mas que viesse a transformar o conhecimento num processo de conduta, de transformação profundo dos caracteres, que viesse a fazer com que esse ser humano pudesse fazer do conhecimento um passo para a sua própria modificação enquanto cidadão, enquanto indivíduo, nas dimensões da cidadania, da ética, nas dimensões da moralidade. Muito cedo, mesmo aos 15, ele já sonhava criar a religião da humanidade. Ele imaginava poder passar um fio condutor, um ponto de encontro entre todas as religiões da face da terra. E ainda aos 15 anos de idade, o conhecimento pedagógico também levou-o a estudar o magnetismo. De homens que no século XVIII, homens como Franz Anton Mesmer, vieram a inaugurar a ideia de que todo ser humano é dotado de um magnetismo animal, capaz de impregnar as coisas, capaz de impregnar os objetos, capaz de impregnar os seres.
capaz de deixar inclusive um endereçamento energético próprio naquilo que toca. Ele já tinha conhecimento dos processos sonambúlicos, da hipnose, que se inaugurava juntamente com o magnetismo, e dos processos terapêuticos que Franz Otto Mesmer, em Viena, houvera inaugurado, magnetizando as águas em grandes tinas d'água, ficando o indivíduo mergulhado nessa substância magnética fluídica, tanto fluídica magnética quanto fluídica da água, o fluido universal, e as pessoas resultavam em melhoras e até curas. É impressionante imaginar como é que alguém tão cedo, com apenas 15 anos de idade, quando os jovens se acham mais interessados em superficialidades, quando os jovens nessa idade estão mais interessados em viver a descoberta da vida, dos prazeres, quando os jovens nessa idade estão mais dedicados a outras coisas que aos estudos, na perspectiva da sua formação cultural francesa, ele se debruçava sobre os livros, sobre as pesquisas, sobre as experiências, sobre esse laboratório infinito de possibilidades. Não era uma alma comum. O druida reencarnado estava acordando para e passo, na medida que avançava na idade, estava acordando este homem velho do passado, milenar do passado, que ele fora. Chegou a publicar inúmeras obras na área pedagógica, como na área da aritmética, da matemática, como na área da gramática. Fizera dinheiro e sustentabilidade própria com essas publicações, além de se tornar um grande disseminador da teoria pedagógica pestalozziana, até hoje extremamente atual. Uma vez que todas as pedagogias sérias, elas buscam trabalhar dentro da realidade do universo interior da própria criatura, que é o aprendiz. Avançando no tempo, depois da idade adulta e, sobretudo, depois de haver casado com Amélie Baudet, vivendo uma vida de classe média, vivendo uma vida digna, ele ouviu pela primeira vez falar das chamadas mesas dançantes, as mesas que giravam, as mesas que atraíam as atenções dos fascinados dos salões de Paris. E quem lhe falou pela primeira vez disso foi o senhor Fortier. Só que o senhor Fortier era um entusiasta, o empolgado. E o empolgado não é crível diante de um homem frio, do ponto de vista cognitivo, observador, arguto, verificador. Denisard Hippolyte Revaillo não se empolgou com a informação do senhor Fortier, e dizia que as mesas não só se elevavam, não só percorriam os corredores dos salões de Paris, mas também respondiam perguntas. Foi somente quando o senhor Partier, menos empolgado, mais centrado, lhe falou das mesas, que ele chegou a dizer: se você me provar que uma mesa tem musculatura, que uma mesa tem articulação, e que uma mesa tem cérebro para responder perguntas, eu hei de acreditar. Em 1854, ao lado da senhora Amélie Baudet, ele estava prestes a chegar no prédio de uma médium de nome senhorita Planebesson. E Amélie Baudet
dentro de uma sensitividade feminina, apertou o braço dele e disse: Rivai, ou Rivel, eu sinto emoção ao me aproximar desse momento. Ele olhou para ela muito sério e com muita delicadeza chamou-lhe a atenção e disse: Amélie, por favor, não se deixe impressionar, porque a emoção dificulta a análise dos fatos. A senhorita Pleine-Maison se comunicava com os espíritos através de uma mesinha de girardin. Era uma mesinha de centro de jardim, com 3 pernas apenas. Era uma mesa leve, mais prática do que as mesas pesadas, de quase meia tonelada, dos salões de Paris, que não só levitavam, mas percorriam e quebravam, evitando a tese da alucinação, e respondiam perguntas, contraditando o público, evitando a tese da alma reflexa ou do inconsciente. Simplesmente, as mesas respondiam perguntas num nível de cultura superior aos circunstantes, o que também acabava com a tese do mero magnetismo, revelando uma inteligência por trás daquele fenômeno. Aliás, o que diferencia o gênio do homem comum é que o homem comum sempre viu a maçã cair da macieira. Mas só o gênio percebe que havia uma força atraindo a maçã para o centro e uma força empurrando a maçã para o centro. Isaac Newton era gênio, por isso notou tal coisa. Denisard Hippolyte Léon Rivail era gênio, por isso viu, além de divertimento, além de entretenimento, uma ciência por trás daquelas mesas. O primeiro espírito que lhe abordou foi o espírito de Zéfiro. E Zéfiro lhe cumprimentou de maneira muito educada. Ora, vejam, não é mesmo ele o grande sacerdote espiritual do passado? E Denisard Hippolyte Léon Rivail, que parece com aquele senho fechado, alguém muito conservador, alguém não dado a brincadeiras ou ao humor, respondeu bem-humorado: minhas bênçãos apostólicas, então. O espírito Zéfiro era um espírito mediano, dado a uma espirituosidade, a determinados xistes ou brincadeiras, anedotas do mundo espiritual. Mas Zéfiro não tinha brincado e disse: perdoe-me, mas não faço pilhéria. Sim, você é um sacerdote espiritual do passado. E nós te esperávamos. O segundo espírito que entrou em contato com Allan Kardec e que lhe causou muito impacto através da senhorita Pleine-Maison foi sua mãe desencarnada. Foi a primeira vez que ele percebeu que o que estava por trás daquela mesa não era só um cérebro, era também um coração, era sentimento, era emoção, era uma alma. Mas ele não quis tirar conclusões apressadas. Recebeu então um conjunto de cadernos com 501 perguntas. Essa publicação foi feita em edição bilíngue por Canuto de Abreu Filho, inclusive com respostas até bastante ultrapassadas. Mas a verdade é que Kardec reformulou-as. A verdade é que muitas das reuniões mediúnicas de mesas girantes tinham respostas rasteiras, porque também eram rasteiros aqueles indivíduos que se reuniam
por mera curiosidade, por mera especulação. Quando Allan Kardec se aproxima, ou melhor, o Denizar Hippolyte Léon Rivaio se aproxima das reuniões, os espíritos sérios também começaram a frequentá-las. E gradativamente os espíritos ensinaram-no que a mão, ou melhor, a mesa era apenas um apêndice da mão. Gradativamente os espíritos fizeram Rivaio entender que não precisa alternar os sexos, porque as pessoas já se envolviam no misticismo, dizendo que a mulher tinha energia de polarização negativa, vejam só, e o homem de polarização positiva, e que era necessário colocar no entorno da mesa mulher e homem, 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 e eles deviam tocar as pontas dos dedos mindinhos para fechar a corrente. E Rivaio notou que nada daquilo era necessário. Era o resultado de uma ritualística, de mente acostumada a mistificar tudo que era do mundo invisível. Ele notou que as únicas condições para uma comunicação efetiva eram a prece e o recolhimento, a seriedade e a boa intenção, para atrair os bons espíritos e os bons ensinos, para fortalecer assim o tirocínio dos pesquisadores. Espíritos como Sócrates se aproximaram. Lamennais, o sacerdote de oratória extraordinária, Lacordaire, o espírito de Rosália Rendu, o espírito de Emmanuel, o espírito de Joana de Ângeles, que não assinou a mensagem à paciência do Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito de Mesmer, o espírito de Hahnemann, o espírito de São Luís, o espírito de Joana d'Arc, o espírito de pensadores como Santo Agostinho, o espírito de Constantino, que era um guia espiritual, do médium, o espírito de Lázaro, o espírito de João Evangelista, o espírito de Paulo, o apóstolo, uma coorte de espíritos, como eles próprios colocariam no prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo: venham como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E os Espíritos do Senhor, semelhantes a estrelas cadentes, descem do céu à terra. O próprio Jesus. Para alguns, o Espírito verdade, ou em outras traduções, o Espírito de verdade. Representação personificada de Jesus, ou representação coletivizada da falange desses espíritos que conversavam com o agora Allan Kardec. Quando ele publica a segunda edição de O Livro dos Espíritos, ela vem com 1018 perguntas. 1019 foi por conta da Federação Espírita Brasileira, que desdobrou mais uma. Mas originalmente, 1018 questões. Corrijam-me, porque são mais de 1019. São aproximadamente 1201 perguntas. Se nós formos contar pergunta por pergunta, a gente encontra melhor essa matemática. E Allan Kardec assinou Allan Kardec para que não o confundissem com o pedagogo. Deixou de lado todo o seu trabalho pedagógico, material, dirigido aos corpos, para se inscrever na missão da pedagogia espiritual, dirigida às almas.
E se observarmos todos os livros espíritas de Allan Kardec, evito a palavra codificação. Estou quase extinguindo-a do meu vocabulário. Evito a palavra Pentateuco kardeciano. Estou quase extinguindo do meu vocabulário por necessidade de correção, por necessidade de percepção de que toda a obra de Kardec é o Espiritismo na sua expressão mais simples, o principiante espírita, instruções práticas para manifestações espíritas. O que é o Espiritismo? O livro dos Espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, a Gênese, um compêndio sobre obsessão, viagens espíritas, 12 volumes de revista espírita, obras póstumas, escritos esparsos que Kardec deixou na gaveta e que com certeza mais tarde ele faria uma revisão. E nós apressados é que pegamos os papéis para julgá-lo sobre coisas que ele ainda não tinha bastante conclusão a respeito, porque ele era um homem que acompanhava a ciência do seu tempo e não deixou-se impregnar pelos sopros da ciência do seu tempo, em especial o positivismo, o evolucionismo. Mas antes mesmo que o evolucionismo fosse publicado com a teoria da origem das espécies, 2 anos antes, o Livro dos Espíritos já falava da perspectiva evolucionista. E muitos anos antes mesmo de haver nova discussão sobre o criacionismo, neocriacionismo e evolucionismo, os espíritos apontavam a existência de Adão como representante civilizatório dos hebreus. E 2 anos antes do evolucionismo, nós vamos ver que o princípio inteligente viajaria através do mineral, do vegetal, do animal, até atingir o reino hominal e na razão, no despertar da razão, poder viver a encarnação para em seguida reencarnar. Porque nascer, morrer, renascer, tal é a lei, e progredir sempre. Este homem extraordinário foi capaz de renunciar à possibilidade de ser o chefe de uma doutrina extraordinária, a possibilidade de ser o chefe de uma ciência incrível, porque enquanto Colombo devassou os mares para encontrar a América, enquanto a microscopia devassou o mundo microscópico dos micro-organismos, enquanto o telescópio aperfeiçoado devassou os ares astrofísicos, Allan Kardec descobriu o mundo dos espíritos. Toda uma civilização, toda uma sociedade, toda uma antropologia, todo um mundo, todo um universo novo que se acotovela conosco através das dimensões superpostas, interpenetráveis, das dimensões infinitas do espírito. Não só nas dimensões da matéria, multidimensionais, nanodimensionais, enesimamente dimensionais, mas também na perspectiva dos diversos mundos, porque há muitas moradas na casa de meu pai. Descobrira a chave de toda uma medicina que os hindus chamavam de ayurvédica. Toda uma medicina que a psicossomática só agora devassa. Toda uma medicina que os estudos dos campos morfogenéticos nos Estados Unidos só agora percebem. Toda uma medicina que os descobridores do MOB, modelo organizador biológico, ou corpo bioplasmático da psicotrônica russa,
ou psiplasma da parapsicologia norte-americana de Joseph Banks Heine, Louise Heine, só recentemente descobriram. Toda uma ciência dos fluidos, que só agora a física quântica começa a devassar. E eu não diria na antimatéria, nos mesons, nos neutrinos, nos antiprótons, antinêutrons, nos processos dos quarks, dos fótons, das mais de 100 subpartículas atômicas encontradas até 1962 pelo pesquisador Carl Anderson. Não, eu falo que só agora com o bóson de Higgs é que a física quântica começa a devassar o fluido cósmico universal que Allan Kardec houvera descoberto com os espíritos, através do Livro dos Espíritos e do capítulo 14 de A Gênese, que todo magnetizador, todo médium curador, todo médium passista deveria ter decorado, memorizado, intuído e impregnado dentro dos seus escaninhos mentais, porque o capítulo 14 revela a magia do mundo espiritual. Revela a capacidade que a mente tem de alterar os campos celulares. Tudo isso em 1857, de 1857 até 1869. Em 12 anos e meio, este homem foi capaz de desvelar para cada um de nós a nossa verdadeira realidade. Numa época em que Karl Marx estava querendo dizer que a nossa alienação era a alienação da luta de classes, quando Kardec revela que a nossa maior alienação é a alienação espiritual, de acharmos que somos o corpo, de acharmos que somos a matéria, de percebermos a matéria numa premissa nihilista do nada nos esperar depois do decesso celular. Dialogou com Spinoza, dizendo que nós não vamos mergulhar num panteísmo oceânico para perder a individualidade. Dialogou com o niilismo do nada, da nadificação da criatura humana após a morte, desfechando com argumentos precisos e experimentação mediúnica toda uma série de argumentos para provar que há espíritos, sim, e que são eles que devem provar que não os há. E desvelou para católicos e para protestantes de seu tempo que os milagres nada mais são do que leis até então desconhecidas do homem, porque Deus não derroga suas próprias leis. Se Deus alterar suas leis é porque suas leis não são perfeitas. Se as leis não são perfeitas, então Deus não é Deus. Significando dizer que nós é que somos os cegos, que não enxergamos essas dimensões outras e essas leis sempiternas outras que se escondem no invisível, por trás da matéria. Equivalendo dizer que no Espiritismo não há milagres e que os milagres católicos ou evangélicos são explicáveis à luz da ciência dos fluidos e das propriedades do perispírito, o envoltório do espírito, o corpo da morte, o Ka ou Nefesh dos egípcios, o Koash dos hebreus, o corpo celeste de Paulo de Tarso. Allan Kardec é por demais extraordinário e grandioso, tão gigantesco, que nós, os espíritas pigmeus, ainda não enxergamos a sua altura. Escrevia hoje, por nossas mãos, no intervalo de uma aula a outra, uma poesia, um soneto, a esse respeito, dizendo-nos sobre quem era Allan Kardec e a sua posição no mundo espiritual.
copartícipe da falange do Espírito de verdade, ele fora apontado por Jesus para o trabalho material, científico, epistemológico, de organização. E com isso, acabou produzindo toda uma obra de ciência, sim. Toda uma obra de especulação filosófica, sim. Mas, sobretudo, toda uma espiritualidade, moralidade, toda uma religião dinâmica, no dizer de Henri Bergson. Porque o Espiritismo não é uma religião de natureza comum. É trino. Não pode ser definido por um aspecto apenas. É incompleto se o fizermos. É trino. É religião no sentido lato sensu, conforme a Revista Espírita de 1868, vamos ver que no Dia dos Mortos ele faz um discurso dizendo que o Espiritismo é uma religião no sentido filosófico profundo, mas ele nunca afirmara que é uma religião, porque tinha receio de confundir o Espiritismo como mais uma religião. E ele não é mais uma religião, ele é a religião. A religião crística de volta, que nos faz entrar em contato com Deus em espírito e verdade, através desse veículo chamado fluido cósmico universal. Nosso pensamento chega até o pensamento divino. Nossos petitórios, nossas gratidões, nossas orações, nosso culto, nossa adoração. Através dessa obra filosófica, o Livro dos Espíritos revelou-nos que precisamos viver em sociedade, porque isolados não crescemos. Revelou-nos que precisamos ter igualdade. Homens e mulheres são apenas interfaces corpóreas das almas que não têm sexo. Revelou-nos a lei de progresso, que é inevitável, por mais que o espírito teime em estagnar no tempo e no espaço. Revelou-nos a lei de justiça, amor e caridade, como sendo uma lei divina, e afastarmos-nos delas gera a desarmonia de nossas almas no intercurso de nossa evolução. Revelou-nos a lei de adoração, mas adoração a Deus, não adoração a espíritos, não adoração a homens, não adoração a partidos, não adoração a agremiações, não adoração a casas, mas adoração a uma única causa, a causa de adorar a Deus em espírito e verdade, sem templos de pedra, sem luxo, sem pompa, na simplicidade de uma oração do coração para o céu. Allan Kardec, o insigne codificador do Espiritismo, é em verdade o grande esquecido. Deveria ser mais lembrado, para que pudéssemos incutir em nossas almas o real e verdadeiro significado do Espiritismo, nos libertar de nossas crendices, nos desacorrentar de nossos misticismos exteriores, nos fazer compreender a nossa relação com Deus sem intermediários, nos fazer compreender que a nossa relação com Deus necessita da luz acesa dentro de nós e não fora, sem altares, sem hierarquias, sem estruturas impositivas, pelo livre pensamento de expressar a própria opinião, pela capacidade de tolerar, de trabalhar e de exercer a caridade como único meio de salvação da consciência tranquila para a plenitude da tarefa reencarnatória a que todos somos chamados, desvelando que todos temos uma tarefa e uma missão, nos dizendo que o que é transitório nos aprisiona.
opiniões sistemáticas, dogmatismos, ideais que a poeira do tempo corroerá, temporalidades que são momentâneas, apegos, e no apego nós nos aprisionamos à coisa apegada, nos tornamos seus escravos, porque nada é nosso senão as conquistas da própria alma. Não é o carro, não é a mansão, não é o dinheiro, não é a conta bancária. Ou o indivíduo tem a si mesmo, ou o indivíduo nada tem, acreditando que a poeira do mundo possa planificar-lhe o coração. Allan Kardec desencarnou pelo rompimento de um aneurisma. O seu martirológio foi madrugar, 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 para terminar a primeira etapa de sua tarefa existencial na Terra, para tentar nos legar ao máximo toda essa obra espírita que está ao nosso alcance. Quando muitos de nós preferimos os modismos do momento, o tesouro de valor inestimável está ao nosso alcance. Ah, quão pouco sabemos de espiritismo. Quão pouco conhecemos da profundidade desta obra. Se me disseres que precisaste de 9 anos e meio de medicina para o espiritismo, precisarás de muitas encarnações para aprendê-lo, para dominá-lo, para entendê-lo, para compreendê-lo, para percebê-lo. Por isso o professor José Herculano Pires, na sua melhor e maior obra, O Espírito e o Tempo, chegou a afirmar que o espiritismo se manifesta no devir da humanidade, enfrentando a incompreensão de adeptos e de não adeptos. Ah, se nós conhecêssemos o espiritismo, teríamos nos poupado de tantas bobagens nos últimos momentos de nossas vidas. Ah, se nós conhecêssemos profundamente o espiritismo, seríamos mais leves. Até o medo da morte teria se dissipado de nossos caminhos. Não faríamos dos nossos túmulos um rio de lágrimas. Simplesmente faríamos da partida dos nossos parentes um momento de festa. Postoqueiros, pássaros, não estão fadados a viverem nas gaiolas. Lugar de pássaro é o céu infinito. As almas são pássaros, momentaneamente ergastuladas nas suas gaiolas corpóreas, querendo voar, libertar-se. Com o espiritismo, não dizemos mais adeus aos nossos mortos, porque os sabemos não mortos, sabemos mais vivos do que nós que dormimos no escafandro da matéria. Com o espiritismo, não dizemos mais adeus, dizemos até mais, dizemos até logo, dizemos hasta la vista, baby. Com o espiritismo, nós choramos apenas a saudade de não vermos mais com estes olhos físicos, porque sabemos que na ponte dos sonhos, nós nos reencontraremos. Na ponte da psicografia de algum médium, nós nos reveremos. Na ponte de algum fenômeno dentro de casa, nós intuiremos a presença dos nossos amores que foram antes e que nos aguardam na vírgula do tempo chamada morte. Eu diria então com Paulo: ó morte, onde está o teu poder? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Se vida é ter a gente a alma retida no cárcere do corpo de tal sorte que a ele fique assim, sempre rendida,
Então a vida não é vida, é morte. Se morte é o eximir-se a alma do forte grilhão da carne, alando-se em seguida para o alto céu num rápido transporte, então a morte não é morte, é vida. Se vida é da alma, a escravidão que a humilha, treva que envolve a estrada em que palmilha, se morte é a mutação de sua sorte e a volta livre à luz perdida, porque esse apego que se tem à vida, porque esse medo que se tem da morte. Ouve que a gratidão em nós é voz e música, porque tivemos sem mistério ou mágica, unindo hoje fé, razão e lógica. Fala, irmão maior, ó reluzente espírito, pois em verdade és tu a chama vívida, revivecida pela fé espírita. Mostra no nosso esforço um pequeno óbulo, que por mais nobre é sempre esboço pálido, no rebrilhar do teu exemplo angélico. Mostra que ao Pai eterno é toda a crença irônica, desde que os crentes busquem ser-lhe apóstolos, fazendo ao mais imposições tirânicas. Vindo de novo ao mundo, brilhas qual relâmpago, iluminando com verdades máximas meus pobres versos, minhas vãs semínimas. Vendo que é forte o laço entre fruto e árvore, de novo ensinas tua moral sem mácula, trazendo a fé à multidão incrédula. Toma-me, que eu ame ao menos nesta hora última, nos passos teus, que eu haja neste átimo, pensando chagas e enxugando lágrimas. Guia-me, que minha voz ressoe no teu hálito, e em ti moldando cada novo hábito, que eu menos seja um velho homem tímido. Chama-me, que eu prove amor pela doutrina tríplice, que enviaste a inspirar bom ânimo aos oprimidos, fracos, sós e súplices. Chama-me, que finalmente eu entendi de súbito, longe de ti, mesmo a alegria fúnebre, contigo a festa e paz, mesmo ante o túmulo. Muita paz. Agradecer ao nosso irmão Nilton pelas belas palavras. Agora a gente chama agora o nosso irmão Luciano, que ele vai fazer uma apresentação de um trabalho muito bacana que ele produziu, que é uma coleção de livros de cordel falando sobre o que é o Espiritismo. Ele compilou a obra de Kardec, o que é o Espiritismo, em versos de cordel, e vai fazer a apresentação para a gente sobre esse trabalho. E depois que tiver interesse, ele trouxe o material ali para expor. Quem tiver disponibilidade e interesse em adquirir, depois da apresentação ele vai estar mostrando esse material para a gente. Luciano, por favor.
Tenha fé. Você que quer desistir, que já não aguenta mais tanta dor e sofrimento, que perdeu a sua paz, olha um pouquinho para dentro, coloque-se bem no centro e veja quem você é. Aí então veja bem, a força que você tem, ela está na sua fé. Fé que remove montanhas, fé que faz o impossível, que retira a dor do peito e te bota em outro nível. A fé que te põe de pé, que é muito mais que fé, é a fé raciocinada, pensada, compreendida, é a fé na própria vida, para a vida ser resgatada. Tenha fé e esperança que tudo vai melhorar. Hoje pode estar estranho, mas logo isso vai passar. Amanhã é um novo dia, amanheça com alegria, não fique se lamentando. Espere sempre o melhor, a dor vai ficar maior se ficar alimentando. Esperança é a palavra que é preciso sempre ter, toda vez que a coisa pesa, toda vez que escurecer. Tente ser mais positivo, mais focado, criativo. Vire para si o olhar e procure algo de bom. Na vida quem dá o tom é quem tenta até achar. Tenha fé em você mesmo e se firme nessa crença. Vigia teu pensamento, sinta o que você pensa. Pense no que você sente. Sua alma, sua mente é a sua religião. Acredite em você. Se na vida você crê, essa é a sua razão. Quando a dor vier de novo, lembre que ela vai passar. Seja firme, tenha fé. Suporte sem fraquejar. Entenda o sofrimento como um ensinamento para outra dor que há de vir. Que o amor seja seu norte. Peça a Deus ombro mais forte para aguentar e prosseguir. Você nunca está sozinho. Tenha fé e humildade. E além de acreditar, lembre de ter caridade. Que não é só se doar, não. É saber se superar e amar a si também. Sua vida é uma missão. Descubra sua razão. Isso todo mundo tem. Sua força está aí, em sua alma e coração. Pensamento positivo e uma vida de perdão. Mas perdão também para si. E a alegria de quem ri, de si mesmo e do mundo. Não se leve tão a sério. Ser feliz não tem mistério. É só ter amor profundo. Essa dor e sofrimento e essa falta de paz é só falta de amor e a luz que esse amor traz. Acredite nessa luz, é ela quem te conduz, te faz ser quem você é. Para melhor se conhecer, tudo que tem a fazer é ter muita, mas muita, mas muita fé. Muito obrigado, poema Tenha Fé. Vou cantar agora uma música chamada Tenha Fé. Você tem que se ajudar. Tudo melhorar, é só ter fé. Tenha fé, só acreditar que tudo vai passar. Tenha fé, e tudo isso é pra nos ensinar. Tenha fé, você sabe também que você tem que se ajudar. Tenha fé,
também que você tem que se ajudar. Pra tudo melhorar, só ter fé. Todo mundo. Pra tudo melhorar é só ter fé. Como é? Pra tudo melhorar é só ter fé. Pra tudo melhorar é só ter fé. Não. Pra tudo melhorar é só ter fé. É só ter fé. Esse poema poema chamado Tenha Fé, é um poema meu, que posteriormente vai virar também um cordel, tá? Em outro momento, talvez esse mês a gente lance ainda. Mas assim, a gente está fazendo agora um trabalho com um livro chamado O que é o Espiritismo, que Kardec mesmo fala que é o primeiro livro que a gente tem que ler. Então foi o primeiro livro que eu peguei e fiz uma adaptação. Eu digo que foi uma adaptação porque eu não coloquei minhas palavras no livro. O cordel ele é todo feito baseado realmente nas palavras que Kardec fala, então não foge da doutrina. Os livros estão ali, de repente, se vocês quiserem conhecer posteriormente. A gente vai fazer uma leiturazinha aqui, um trechozinho, são 180 estrofes ao todo, então acho que a gente não vai ter tempo, né, Felipe, para fazer todas elas, acho que muito tempo, né? Tempo demais, então a gente deixa o resto, assim, um mistério, né? Mas ele é um livro baseado, adaptado completamente da doutrina. É um livro bom para, eu acho que seja, né, assim, que seja um livro bom para a cidade presente, para quem está começando na doutrina, mas que também é um livro interessante para quem já tem um tempo para rever aquele material ali, já que o texto do Kardec ele é bem dinâmico e bem conciso, bem interessante, tá? Vamos fazer agora uma leiturazinha da parte final do que é o Espiritismo, que eu fiz uma adaptação para cordel, tá? Vamos lá. Consequências do Espiritismo. Em face da incerteza e de tanto ceticismo, podemos nos perguntar: para que serve o Espiritismo? Ele serve para provar que há mais do que esperar, negando o materialismo. Almas que se manifestam revelam sua alegria, ou então seu sofrimento, segundo aqui se vivia, mostrando no que as penas, sejam grandes ou pequenas, são mais do que teoria. A dúvida em relação à nossa vida futura dá somente ao presente uma ideia bem segura. Dessa forma só atiça a inveja e a cobiça, causas de dor e loucura. A certeza no futuro e sua consequência muda a ordem das ideias e nos dá a consciência de que tudo há uma razão. Toda ação tem reação, vivamos com paciência. Quando a grande maioria de toda a humanidade compreender essas ideias e viver na caridade, o bem se imporá ao mal e o cristianismo real existirá de verdade. A pura constatação do mundo espiritual é revelar uma força que é de fato natural. E só basta a ciência aceitar sua existência e influência moral. Quando a ciência tiver essa força percebido, será então reparado todo o erro cometido. E com o conhecimento desse novo fundamento, muito será compreendido. Se os espíritos não tivessem nada para nos ensinar, ainda assim já seria um motivo para gerar imensa revolução, a grande revelação que o mundo vai mudar. A doutrina não ensina nada além do que foi visto. Há cerca de 2000 anos, não é mais nada que isso. É só uma nova luz
no que nos disse Jesus, nosso bom amado Cristo. Assim é o Espiritismo, a doutrina do perdão, que nos liga ao infinito e traz a revelação, prova para a humanidade que fora da caridade não existe salvação. Gratidão, quero que vocês cantem juntos. Não precisa de muito não pra você ser feliz. Olhe um pouco pra dentro seu coração, que não é só sofrimento, não. Também tem os sorrisos, com amor bem no centro, muita paz e esperança que se faz a evolução. Mas o que importa é o pensamento, estar conectado com a alma. Então tenha calma, recalcule o seu caminho. Pare um pouco pra sonhar, pare um pouco pra sonhar. Também tem os sorrisos, com amor bem no centro, muita paz e esperança que se faz a evolução. Mas o que importa é o pensamento, estar conectado com a alma. Então tenha calma, recalcule o seu caminho. Pare um pouco pra sonhar, pare um pouco pra sonhar. Fé, amor, perdão, caridade, gratidão. Valeu. Fé, amor, perdão, bem facinho. Caridade, gratidão. Vocês. Fé, amor, perdão, caridade, gratidão. Olha só. É o que transforma todo mundo, é o que faz todo mundo ser um só. Então vocês, fé, amor, perdão, caridade, gratidão. Fé, amor, perdão. Fé, amor, perdão, caridade, gratidão. De novo. Fé, amor, perdão, só precisa disso. Caridade, gratidão. Fé, amor, perdão, caridade, gratidão. É o que transforma todo mundo, é o que faz todo mundo ser um só. Fé, amor, perdão, caridade, gratidão. Vamos terminar cantando e batendo palma, galera. Caridade, gratidão. Fé, amor, perdão, caridade, gratidão. De novo. Fé, amor, perdão,
gratidão. Fé, amor, perdão, caridade, gratidão. Fé, amor, perdão, caridade, gratidão. Perdão, caridade e gratidão. Tudo que a gente precisa na vida. Valeu, obrigado pelo convite, cara. Eu queria agora chamar o nosso irmão Newton novamente. Ele, enquanto estava vendo a apresentação de teatro, de música, ele estava psicografando e vai trazer para a gente as mensagens que foram recebidas nessa atividade. Haver lido nas páginas imortais as paisagens do mundo espiritual é uma emoção da descoberta de um mundo dantes ignorado. Porém, descortinar com a própria alma o ambiente da realidade invisível é em verdade reconhecer o quanto o nosso olhar e a nossa inteligência pouco aproveitou o ensino para nos percebermos num universo em que o pensamento é força viva a alterar também a nós mesmos, tanto quanto a condição de nossos horizontes em elaborações que exteriorizam nossos medos, os nossos anseios, nossos ideais, intenções e verdades interiores. Aqui, os vossos sentimentos são verdadeiros bilhetes relativos à vida que pulsa em vós, das crenças que vos dominam. Como espírita veterano, nas terras do além, eu vos escrevo, na busca por vos fazer perceberdes a urgência das horas que escoam na esteira do tempo, a fim de que não desprezeis a oportunidade de luz que esta doutrina vos oferece, de impulsionar não apenas o vosso ser nas ideias novas, como também os vossos sentimentos, elevando-vos com as asas da instrução e do amor. Alegramo-nos de fazer por nossa parte um movimento sem o peso da matéria, e junto a vós buscar inspirar-vos no equilíbrio de melhores percepções sobre a grandiosidade do momento e a necessidade imperiosa em não colocar a luz sob o alqueire, mas no candelabro de uma divulgação a anunciar que, sendo espíritos em experiência corpórea, todos vós tendes uma vida futura, e a paz que resultará de vossas ações será aquela pautada no dever cumprido com zelo e dedicação, assimilando os princípios do cristianismo redivivo, que é o espiritismo, convertendo-o através dos vossos gestos e comportamentos, o exercício da espiritualização requerida pelos projetos divinos. Abracemos a causa, sabedores que são as provações, o meio de avaliar o nível de nossa convicção ideal verdadeiro, e que a encarnação é-nos experiência bendita de impulso à vossa evolução espiritual no rumo dos céus, ao lado de nossos confrades Rogério, Celina Cortes, Marcos Vinícius Monteiro, Moretson, Juliano, Mário Caula e Leonardo. Felizes nos encontramos, confraternizando-nos com todos, sob a luz de Francisco, o sol de Assis. Fraternalmente, bem-vindo da Costa Melo.
agradecendo a Jesus por essa noite. A gente encerra essa comemoração, agradecendo também a todos vocês que compartilharam conosco desse momento e convidando a todos para se dirigir até aquela portinha ali do canto, que é a nossa biblioteca, para a sua inauguração. Muito obrigado.